Bora? Ô! Boa, boa. Então, vamos bater um papo aqui sobre as iniciativas de inovação que a gente está fazendo na Universidade de Pernambuco, que passa tanto pela graduação, pela pós-graduação, e a UPE, inclusive, está exportando suas iniciativas de inovação para outros municípios. Então, vai ser bem bacana. Vou chamar a banca aqui. Primeiro, o professor Zé Roberto, que é nosso vice-reitor. Palmas para Zé Roberto. Professor Alexandre Guzmão, nosso diretor da Escola Politécnica. Palmas. Professora Márcia Macedo, que tem iniciativas bem bacanas. E Dani Guedes, que tem... É com ela que está o futuro da universidade. Dani Guedes vai falar sobre isso. Ó, pessoal, eu sou Genésio, sou professor da universidade. E eu vim fazer esse início porque eu também sou embaixador da Campus Party. Vê que legal. Mas agora eu vou passar a bola, né? Vou passar a bola ao mediador da mesa, professor Alexandre Guzmão. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Genésio, obrigado pelo convite. Bem, a sessão vai ser bem dinâmica. A ideia é que a gente tenha 4 apresentações curtas, que são algumas iniciativas que a UPE tem feito, através das suas unidades de educação e de saúde. E, após isso, a gente vai ter ainda um tempinho, né, Genésio, para algumas perguntas, enfim, uma interação com vocês, tá? Então, eu queria, sem a gente perder muito tempo, já convidar o professor José Roberto Cavalcante, que é professor da UPE há mais de 30 anos e atualmente é o vice-reitor da universidade. Zé, ele vai falar um pouco sobre a própria UPE. Fique à vontade. São 10 minutos. Boa noite a todas e todos. Como é o grito de guerra? Ô! Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre a Universidade de Pernambuco, a universidade mais capilarizada no Estado, né? É uma universidade pública, a única universidade pública mantida pelo governo do Estado de Pernambuco, né? E que está desde o litoral até o sertão. Então, vamos falar um pouco sobre a UPE. Então, pode passar, por favor? Aponto para onde? Aponto para onde? Bom, então a Universidade de Pernambuco, há 59 anos atrás, né, se juntou algumas unidades isoladas do Estado, algumas faculdades, né? Deixa eu ver se eu aprendo logo isso aqui. Então, algumas universidades aqui, algumas faculdades aqui isoladas, né, que bem antigas também, né? Você vê aqui tem unidades desde 1912, né? Unidades centenárias, cinquentenárias. Então, essas 6 unidades aqui, 6 faculdades, se juntaram para formar a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, né? Então, em 1965, né? Então, a Fundação de Ensino Superior, a FESP, né, formada por essas unidades, né, já com a intenção de ser a Universidade do Estado de Pernambuco, tá? Então, elas se formaram. Então, de 1960 a 1970, né, teve a criação e incorporação de novas faculdades, tá? Então, a Politécnica é o braço da engenharia, a FENSG é da área da saúde, faz enfermagem, a ESEF, Educação Física, a FCM, Faculdade de Medicina, né, a FOP, de Odontologia, e a FECAP, Administração, na época, né? E, em novembro de 1990, essa FESP foi passada a ser, né, a Fundação Universidade de Pernambuco, né? E publicada a portaria pelo MEC em 1991, e a partir daí a gente se tornou universidade, né? Mesmo como universidade pública, era uma universidade onde os estudantes pagavam mensalidade, né? E os estudantes pagaram essa mensalidade até 2009,
como teve um decreto do governador da época, Eduardo Campos, né, dando a gratuidade para os estudantes, né? De 2005 a 2022, teve a expansão da universidade. Então, novos campi foram criados ao longo do estado, né? Foi criado em Serra Talhada, Salgueiro, Caruaru, né? Então, na verdade, hoje são 5 campi no sertão do estado de Pernambuco, 3 no Agreste e 2 na Zona da Mata, e mais 2 na cidade do Recife, né? Fora os hospitais, os 3 hospitais que nós temos. Bom, então está aqui, né, essa parte mais, uma saliência, é onde a gente tem algum campi presencial ou um polo de educação à distância. Então, vocês veem que essas cores em destaque, né, é onde a Universidade de Pernambuco se encontra ao longo do estado. Tá? Então, uma universidade bem pulverizada, né, ao longo de todo o estado, né, e garantindo aí o desenvolvimento da do nosso estado de Pernambuco, de nossa sociedade, dando uma qualidade de vida cada vez melhor à sociedade pernambucana. Aqui são os campi, né, onde está aqui, ó, de Caruaru, Oricuri, Petrolina, Mata Norte, né, então todos eles aqui, né. Em Santa Amaro, a gente tem a FOP, a Faculdade de Ciências Médicas, a FENSG, a ESEF e o ICB, né. O complexo hospitalar, a superintendência do complexo hospitalar, nós temos o Hospital do Coração, não é? o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, o PROCAP, onde ele cuida das doenças cardiovasculares. O OC, que é um hospital de clínica, um hospital que cuida das doenças infecto-contagiosas, foi referência da Covid, né, no estado de Pernambuco. O CISAM, né, que é o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, que cuida da saúde da mulher, né, e todos esses polos aqui de educação à distância, que vai desde Afrânio até Triunfo. Tá? Aqui estão os hospitais da Universidade de Pernambuco, né, 3 grandes hospitais. Isso é o maior complexo hospitalar universitário do Norte e Nordeste. Tá? Aqui alguns números da nossa universidade, da UPE. Então, nós temos 49 cursos de graduação presencial, né? 49 não, 59 cursos, né? Aqui é uns dados evolutivos de 2009 a 2024, né? Então, 59 cursos de graduação presencial, com média de mais de 14 mil estudantes. EAD, nós temos 5 cursos em EAD, né, com mais de 1.400 estudantes, mais de 1.134 estudantes, tá? Totalizando estudantes de graduação mais de 15 mil, ao longo de todo o estado. De pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, a gente tem aproximadamente 1.500 estudantes, né? E totalizando com os cursos de pós-graduação lato sensu, que são as especializações, né, os MBAs e as residências médicas, uni e multiprofissional, mais 639, né? Então, no total de estudantes, temos também 4 escolas de ensino fundamental e médio, né, que é a Escola de Aplicação do Recife, um colégio de aplicação em Garanhuns, em Nazaré da Mata e em Petrolina, totalizando mais de 2.000 estudantes, né, do ensino médio, do ensino fundamental e médio. O total de estudantes da UPE é mais de 20.000 estudantes. Tá? Tem outros programas especiais, né, como Pré-VUP, que é um programa de pré-vestibular, né, ao longo de todo o estado, né, acontece nos finais de semana para os alunos, principalmente para os alunos da rede oficial de ensino.
o Prolinfo, que é um curso de línguas, né? E o PAFOR, que é para, né, formação de professores. Em termos de estudantes extensionistas, né, fazendo extensão dentro da universidade, houve um crescimento nesses últimos 3 anos, né, de 2021 a 2023, né, muito grande, né? Hoje a gente tem mais de 6.700 estudantes estando em algum programa de extensão ou algum projeto de extensão, né? Então, levando, difundindo o conhecimento adquirido dentro da universidade para a sociedade. Tá? Isso aqui é a evolução, né, dos cursos de pós-graduação estrito sensu da universidade, né, uma evolução que vai de 2006 a 2023. Né? Então, em 2006, nós tínhamos 6 cursos estrito sensu. Né? Tínhamos um mestrado, 6 mestrados e um doutorado, em 2006. Hoje, em 2023, nós estamos já com 24 programas, né, entre cursos de mestrado e doutorado, aonde 11 desses programas estão no interior do estado. Então, hoje, né, além da Universidade de Pernambuco, né, ter as graduações no interior, né, dando oportunidade a toda a sociedade a estudar sem precisar se deslocar para a capital, né? Nós temos 2 cursos de medicina no interior, tá? Um em Serra Talhada e um em Garanhuns, né? E temos desses 24 mestrados e doutorados, né, que estão aí, a gente tem 11 no interior do estado. Então, a gente tem 24 mestrados e 14 doutorados. Tá? O conceito dado pela CAPES nesses cursos de estrito sensu, né, ele varia de 1 a 7. Né? E vocês veem que lá em 2006, o conceito dos nossos cursos, né, a maioria era 3, só tinham 2 com o conceito 4. E hoje a gente tem 5 com conceito 5, né? A grande maioria com conceito 4, e esses 4 últimos aí com conceito 3, por conta que eles estão iniciando, né, há pouco tempo. Tá? Aqui o impacto de colaboração internacional, né? A gente vê aqui trabalhos publicados, né? Esse impacto aqui de citações dos trabalhos da universidade, né? A gente vê aqui a universidade, a UPE, né? Próximo das grandes universidades estaduais e federais, né? Um impacto grande, a UPE aqui, né? Isso aqui é um estudo da Elsevier, né? Uma revista que publica os artigos. Né? Aqui, a gente tem uma inovação com as residências tecnológicas, né? A gente tem uma relação grande, né? Nessas residências. São cursos, não são cursos, são relações com o setor privado, o setor produtivo, né? Onde a gente recebe os problemas do setor produtivo, né? E dentro dessa residência tem um curso de especialização. E essa interação da universidade com o setor produtivo, tanto os colaboradores das empresas, né, participam dessa residência, como os estudantes da universidade participam dessa residência. E, no final, sai como uma solução, né, dos problemas desse setor produtivo, né, que a gente tem. E a gente aí faz a relação com a FACEP, Sudene, né, Stellantis, né, que é a Fiat, né. A gente teve um programa chamado PE 4.0, né, onde a gente trabalhou com 10 indústrias, né,
E essas 10 indústrias aí, uma delas era a Stellantis, e a Stellantis fez um programa só para ela depois. Depois a gente fez o programa deu tão certo que a gente fez o NE 4.0, agora com 46 indústrias, né, do estado, do Nordeste como um todo. Então, uma relação muito boa que a Universidade de Pernambuco tem com o setor produtivo, né. Outras ações de inovação, né, no Locus da Inovação, né, então, a gente liderou 11 ambientes, né, 11 locos de inovação. A gente tem um Instituto de Inovação Tecnológica no Curado, onde tem 16 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com indústrias desde em 2022. Empreendedorismo, na área do empreendedorismo, Startup Way, né, um programa de Startup Way, o Inova, né, onde o Inova, a gente está criando ambientes de inovação em todas as unidades no interior do Estado. Né? Tem trabalhos com o Tribunal de Contas, com o SESI e muitos outros. Tá? Esses são os mais importantes. Aqui é uma experiência que a gente teve na Escola Politécnica. Né? Aqui está numa época onde a vice-governadora que está aqui era deputada estadual, ela colocou uma emenda para a Escola Politécnica, né? E a gente conseguiu fazer uma sala de aula aberta, onde a gente trabalhou aqui 70 projetos com todos os setores de governo do Estado de Pernambuco, com mais de 15 órgãos públicos. Então, é isso aí, a Universidade de Pernambuco, né? Estão cobrando aí meu tempo. A Universidade de Pernambuco aí está para servir a sociedade e ajudar o Estado no seu desenvolvimento. Muito obrigado. Valeu, Zé. O mais importante é que é uma universidade nossa, né? Universidade do Estado de Pernambuco, pública e gratuita. E aí eu queria contextualizar um pouquinho, antes da próxima apresentação, que existe hoje no mundo um grande desafio, que é atrair o jovem para o ensino superior. Cada vez o jovem quer ir menos para a universidade. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. E por quê? Tem muitas razões, mas uma delas é que a universidade talvez não brilhe mais os olhos do jovem, né? O jovem tem coisa mais interessante para fazer, mais motivadora. E foi exatamente pensando nisso que a gente entendeu que a inovação e o empreendedorismo podem ser instrumentos importantes para exatamente criar essa motivação, em particular nos jovens dos primeiros períodos dos cursos da universidade. E é exatamente isso que eu vou chamar, então, querido amigo, o professor Genésio Gomes, que é professor da UPE, embaixador da Campus Party, e que tem sido o coordenador de todo esse programa que a gente está desenvolvendo na Universidade de Pernambuco. Genésio, é tua. Legal, é muito bacana a fala de Zé Roberto, porque mostra o impacto que a universidade tem no estado todo. Inclusive, vocês vão ver outras iniciativas que a gente exporta o que a gente está fazendo para outras universidades. E aqui eu vou dizer um pouco como a minha história aconteceu dentro da universidade, mais atuando na inovação, que é a inovação aberta. Inclusive, isso que a gente está fazendo foi para a reitoria e passou a ser um programa de toda... Então, a minha ideia aqui como professor também é educar um pouco sobre vocês, sobre o que é inovação aberta e sobre conceitos desse novo mundo que a universidade, repito, está exportando para outras instituições. E tem a Federal nos procurando, tem o Senai nos procurando, o SESC nos procurando, todo mundo querendo fazer o que a gente vai ver aqui nesse slide. Então, ó, o importante é notar essa informação. As ventures hoje não são mais feitas de CPF. Não é um investidor CPF que está colocando dinheiro em startups. São as corporates. Então, essa coisa de desenvolver startup passou a ter interesse de grandes empresas. As grandes empresas estão investindo em startups. Significa que as secretarias de governo também estão investindo em startups. Então, se a gente passa a resolver problemas das empresas, eu tenho investimento das empresas. Se eu resolvo um problema de uma secretaria de governo, eu tenho investimento de uma secretaria de governo. Então, a partir de agora, esse foi o primeiro slide, só para dar uma inicial. Eu vou acelerar os slides, porque agora eu já motivei vocês para aprender
o que a gente vai colocar aqui. Beleza? Então, esse é um pouco do meu currículo. Eu tenho, além de ser professor, sou embaixador, tenho uma empresa, sou investidor de startups. Aqui estão alguns prêmios que alunos, inclusive esse aqui, o aluno do final, é aluno da Universidade de Pernambuco, e a gente ganhou um prêmio junto, o Rogério, e eu virei embaixador da campus, né? Essa função de embaixador, eu faço relações, por exemplo, com o Sebrae e com outros atores da área de empreendedorismo. Aqui está o que eu faço aqui dentro, formo empreendedores e tenho lá a Startup 360. Mas eu vim falar aqui disso, eu vim falar que a gente precisa não necessariamente formar pessoas para ter empregos, mas também formar pessoas para resolverem problemas. E como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo. Caio era um estudante que chegou para mim e falou assim, Genésio, eu tenho uma luz azul que mata a bactéria. Eu disse, para resolver que problema? Eu disse, não tenho um problema, então traga um problema. Ele trouxe o problema do pé do diabético, levei ele para Campus Party, e Caio hoje é um aluno da UPE, que saiu na capa da Forbes, tem investimento milionário, né, e mora em São Paulo. Então, um exemplo real do que um estudante da universidade pode fazer. Aqui está a última foto que eu tenho de Caio. Então, eu vou falar um pouco de como a gente pode criar novos Caios. Como é que você pode ser um novo Caio? Porque você também é um estudante da universidade. Como é que uma universidade parceira nossa, que está fazendo uma parceria, pode ser um novo Caio? Pode trazer essas parcerias. Então, tudo passa por ensinar os estudantes a resolver problemas. E os professores não sabem como fazer isso. Então, eu passei a ter uma empresa que ajuda os estudantes a resolver problemas e ajuda os professores a ensinar eles a como eles podem resolver esses problemas. Está ali alguns professores, ó, Paulo Hugo, a galera, em que a gente passou a fazer um hub de outros professores que ensinam outros alunos a resolver problemas. Vou passar mais rápido. Eu faço isso ensinando brilho nos olhos. Aqui está um conjunto de estudantes que eu comecei. Fiz o maior programa de educação empreendedora do Mato Grosso. Fiz um dos maiores do MEC. Passei por vários estados do Brasil. Entrei em livros. Ganhei prêmios globais da Singularity, por exemplo. E aí veio a Covid. E na Covid tudo parou. Tudo parou. E aí eu falei, cara, como é que eu sobrevivo à Covid? E na Covid eu resolvi resolver um problema da própria Covid. Faz sentido? Porque estava tudo parado. O que é que eu podia fazer como meu espírito de empreendedor? Resolver um problema da Covid. Aí eu entrei nesse edital e ganhei o edital. Aí eu recebi dinheiro do governo e do Ministério Público para desenvolver uma solução durante a Covid. Aí, qual foi a sacada? Poxa, por que outros professores não podem também fazer isso? Não podem aprender a resolver problemas? Por que outros alunos não podem também ganhar dinheiro de secretarias de governo resolvendo problemas? E eu vi que nem todo mundo sabia fazer isso. Aí eu passei a desmistificar a inovação aberta, que é esse ramo da inovação que a gente ensina os alunos a resolver problemas dos outros. Está aqui, é como se a gente estivesse criando bots. A grande empresa ou a grande secretaria, um navio, ela precisa se locomover mais rápido e ela cria bots. Por exemplo, a Campus Party é um grande navio. Não consegue se locomover muito rápido, concorda? O que é que a Campus Party faz? Me contrata como um bot. Sacou? Então, todas as empresas precisam contratar vocês como bots. É como se a empresa estivesse fazendo um funil, isso se chama Open Innovation, estivesse fazendo um funil e estivesse terceirizando vocês para desenvolver a inovação. Então, saquem o seguinte, as empresas não querem agora só vocês como empregados, entende? As empresas querem vocês como agentes da inovação daquela empresa. Porque ela quer que você seja esse agente aqui. Ela não quer que você seja um funcionário comum. Tá? E aí, como é que eu faço isso? A Campus Party, por exemplo, é um grande ambiente de inovação aberta. Tá? A Prefeitura do Recife tem programa de inovação aberta. Inclusive, a Prefeitura dá R$1 milhão em prêmio, 1,5 milhão. A Peitu tem inovação aberta. A Chess tem inovação aberta. Todo mundo tem um programa de inovação aberta. A questão é, por que você não participa de um programa de inovação aberta? Sacou? Porque eu participei, eu ganhei na Covid 400 mil, que depois viraram 100 mil, aí eu conto essa história, mas foi 100 mil, na minha conta na Covid para resolver um problema do governo.
E a prefeitura dá 1,5 milhão por ano. 50 mil para quem tem MVP. A questão é, por que você não participa desses programas? A Pitu tem programa de inovação aberta, a Chest tem programa de inovação aberta, o Senai tem programa de inovação aberta, todo mundo tem. A questão é, por que vocês não participam? Sacou? Aí a gente criou a Inova, para engajar o estudante a participar de programas de inovação aberta. Então, a gente ensina o estudante a resolver problemas de empresas. Então, está aqui, ó, empresas na Poli apresentando problemas e alunos expondo soluções para esses problemas. Por exemplo, esse primeiro aí resolveu um problema do Hospital das Clínicas da universidade. E aqui está ele expondo a solução para os diretores do Hospital das Clínicas. Eu chamei ele para expor no 360, que ele falou, não, Genésio, tem tempo não, eu já estou em outro patamar, ele falou. Não vou não, na Campus Party não. Ele me disse. Porque ele está captando valores maiores. Beleza, vamos dar mais rápido, que já botaram a placa aqui, ó. No Hospital das Clínicas, os alunos ganham edital de subvenção para startups. Levaram a gente para Caruaru, Parco Verde, para Petrolina. Agora eu estou indo para Garanhuns, né, nesse mês. Então, a gente já está exportando aqui alguns exemplos de empresas que passaram no último ciclo. Fazemos uma maratona para ensinar o aluno a resolver problemas e, com isso, eles aprendem a fazer isso e aprendem a captar recursos. Tá? E as empresas, elas captam talentos e querem cada vez se relacionar conosco. Tá bom? Entramos, inclusive, como case de um congresso internacional de inovação aberta por causa do que a gente estava fazendo lá. E está aí o 5º ciclo, ó, começa em outubro. Se você quiser participar, é só botar o celular no QR Code. E estamos juntos, mesmo você sendo de outra instituição. O pessoal da Federal agora vai estar com a gente, sabia disso? Criamos a parceria com a Federal. Então, é só botar um QR Code, você entra no grupo do WhatsApp e estamos juntos lá para resolver problemas, tá bom? O que vem por aí? Rapaz, aí Alexandre chegou para mim, Genésio, pô, tá funcionando lá o Inova na graduação. O que é que a gente faz na pós-graduação? Eu disse, cara, bem, pós-graduação... eu disse, pós-graduação é o quê? Pesquisa científica. Quem é a base de pesquisa científica? Deep Techs. Então, anota esse nome. A Deep Tech é uma startup baseada em pesquisa científica. Então, a gente criou um programa para desenvolver Deep Techs dentro da universidade. Esse programa acabou de ser lançado, fizemos esse evento segunda-feira. Tá? Esse carinha aqui, por exemplo, esse carinha aqui, cadê? Ó? Ele colocou um slide dizendo que fatura R$1 bilhão em edital de subvenção por desenvolver Deep Techs. Tá? Aqui, fizemos uma fala lá e agora eu estou terminando. Ó. Dia 24 começa a jornada Deep Tech na UPE. Então, se você é professor, pesquisador, tem um projeto científico e quer transformar sua pesquisa em inovação, estamos juntos, beleza? Professor Alexandre, queria pessoalmente lhe agradecer por todas as oportunidades que você tem me dado lá na Poli e que isso que a gente está fazendo lá está sendo exportado para outros lugares. Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, obrigado, Genésio. Eu queria só dar alguns números desse programa aí, que ele acabou de falar na graduação lá da Poli. Nós já fizemos 4 ciclos, e qual é a ideia? A gente casa o ciclo com o semestre acadêmico. E aí você tem todas aquelas fases de ideação, maratona de prototipação, o Demo Day. E aí, depois do Demo Day, a gente tem uma seleção dos programas, e a gente está, junto com o Sebrae, com a Sala do Empreendedor na Politécnica. E aí você pode entrar na trilha do Sebrae, que inclui apoio a startups, aceleradoras, uma série de coisas. E Genésio disse que tem muita gente que faz esses programas de inovação aberta. Mas a universidade tem algo que nenhum desses lugares tem, que são vocês. Vocês são o que tem de melhor dentro da universidade. E é por isso que a gente confia tanto nesse programa como um programa motivador e um programa de formação. Tá? Perfeito. Então, lá, a gente já nesses 4 ciclos, nós envolvemos 454 alunos. Isso dá mais ou menos 110 por ciclo.
E, para vocês terem ideia, na Politécnica entram por semestre 260 ingressantes. Então, a gente está impactando 40% dos alunos ingressantes, que são normalmente os que precisam da maior motivação para não saírem da universidade. Tá? Então, tem sido, algumas dessas equipes, né, têm conseguido, através desses outros editais e dessa trilha junto com o Sebrae, sucesso, virando empresários, empreendedores ou coisa desse tipo. E aí, também, para mostrar um desses cases de sucesso da UPE, aí eu vou convidar agora a professora Márcia Macedo, que vai conversar com vocês. Obrigado, Márcia. Boa noite, obrigada, gente, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu queria começar agradecendo, na verdade, sabe? Porque tudo isso que vai ser mostrado aqui, além de fruto de muito trabalho, é fruto do crédito que nos é dado pelo professor Alexandre, pelo professor Zé Roberto, que a UPE é meio que uma esponja, sabe? A gente chega lá, a gente diz, olha, queria fazer tal projeto, a gente nunca recebe um não, eles estão sempre lá de portas abertas para ouvir e para incentivar, e isso faz toda a diferença para a gente que é professor. Esse aqui está sem som, né? Tem como botar o som? Porque eu estou achando que dessa vez o Teatro Guararapes vai abaixo. Porque ele diz uma coisa, assim para ele estar melhor, o programa recicla. E o Sebrae agradece, porque assim é melhor. E o primeiro lugar é projeto de carro. Bem, eu comecei mostrando esse vídeo, que esse vídeo ele é bem impactante, tá? Ele mostra a premiação que nos foi dada esse ano, 2024, o Prêmio de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Prêmio de Cidade Empreendedora do Sebrae, para o município de Cabrobó, que é o nosso case de sucesso. Esse case, ele vem do sentido de que eu pesquiso sobre cidades inteligentes, mas cidades inteligentes, para mim, é uma cidade com foco nas pessoas. A gente tende muito a pensar somente em tecnologia. Então, quando a gente imagina cidades inteligentes, fecha os olhos e você imagina sensores, e você imagina telemedicina, só que a gente começa a ficar muito distante de uma realidade que é tão nossa. A gente que está na capital, a gente talvez nem sinta tanto, mas à medida que a gente vai adentrando pelo interior do nosso estado, a gente vai vendo que as realidades são muito diferentes. E aí, o nosso foco realmente tem que ser para homens, mulheres, crianças simples, que vivem o dia a dia, e nesse dia a dia essas pessoas têm problemas reais, essas pessoas têm problema de lixo, de buraco, de falta d'água, tá? Então, como é que eu posso pensar em cidades inteligentes nesse contexto? Nós firmamos uma parceria, um convênio com o governo de Cabrobó, o município de Cabrobó. Tudo nasceu a partir de um PET, que foi um programa, e hoje ainda é, né, só que com o nome Compete, do governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. E, a partir de então, a gente chegou no município de Cabrobó, terminou o PET e a gente recebeu o crédito para firmar um convênio de 1 ano, e esse 1 ano já vem se estendendo aí por 4 anos, tá? E a gente vai ficar mais tempo lá para implementar o Cabrobó na palma da mão e o Recicla Cabrobó. Antes, Cabrobó era isso, nas páginas dos jornais. Maconha, 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 plantação de maconha e polícia. Isso era o que aparecia quando você colocava o nome de Cabrobó no Google. Tá? Com Na Palma da Mão, a gente levou tecnologia, levou mais do que tecnologia, transferência tecnológica, porque a gente também trouxe alunos do município de Cabrobó para fazer parte do projeto, junto com os nossos alunos. Então, a gente tem a visão de quem pertence ao município e a nossa visão tecnológica. Então, essa interação ela funciona muito bem.
Desenvolvemos o aplicativo mobile, tudo na palma da mão, e eu costumo dizer, sem nenhum demérito, que o Conecta Recife, ele é excelente, é top, é arretado, como eu digo, mas ele funciona para Recife, ele não funciona para Cabrobó. Porque lá é gente diferente. Não é que eles são piores do que nós, não, mas eles têm diferenças cognitivas, então tem que ser tudo muito mais interativo, muito mais lúdico. Então a gente traz essa proposta mais simples para eles, tá? E tão eficiente quanto. A prova disso é que nós fomos o primeiro lugar, Cidade Empreendedora, e o Conecta foi o segundo, tá? Você tem mais de 50 serviços, tudo em tempo real, tudo na palma da mão. E não é só isso. A prefeitura, ela hoje dispõe de um ambiente de gestão, onde ela consegue mapear todos os problemas do município. E ela consegue acompanhar, gerando gráficos, mapas de calor. Então, tem todo um histórico de solicitações, de resoluções, onde deve atacar o problema. Estamos já em outros municípios, como Vitória de Santo Antão, como o Tacaratu, Chechel. E hoje, o que antes era a população reclamando através de blog, através de TV, através de Instagram, hoje eles têm tudo, acompanhando, tudo pela internet, todos os indicadores do município, tudo em tempo real. Então, é outra realidade que a gente levou lá para o município de Cabrobó. Impacto altamente positivo na mídia hoje. Então, se você colocar lá Cabrobó na palma da mão, você vai ver que é uma outra realidade se apresentando no município. E aí, o resultado disso foram importantes conquistas que a gente teve em 2023. O reconhecimento de boas práticas de gestão na categoria Tecnologia e Inovação da AMUP e o Cidade Empreendedora esse ano. Um outro case também que nós temos é o Recicla, tá? Já avisando a questão de gerenciamento de resíduos sólidos, bem rapidinho para contextualizar. O Estado tinha um desafio de encerrar os lixões. Só, gente, que os lixões, você tem catadores e catadoras trabalhando lá. Então, o que é que você faz com essas pessoas? Você tem que ressignificar a vida dessas pessoas. Você não pode simplesmente acabar com os lixões, tá? Porque vocês vão colocar pessoas que já vivem à margem, ainda mais à margem da sociedade. Então, pensando nisso, a gente fez o programa de gerenciamento de resíduos, aqui é a telinha inicial. Começou pelas escolas, mas hoje a gente já lançou o tipo Uber do lixo. Então, você da sua casa, público comum, você pode fazer o seu cadastro e dizer, olha, eu tenho 1 quilo de vidro e o catador lá é acionado e ele aceita lá a coleta e ele vai fazer a coleta no dia e na hora que você combinou com ele. Então, a gente já está fazendo essa ponte. E também, fomos destaque na FACEP 2022-2023. Fomos 4 vezes destaque, tá? É porque 2021 e 2024 foi com o Cabrobó na palma da mão. 2022 e 2023 com o Recicla, na FACEP. Finalista do Prêmio LED, Luz na Educação, da Rede Globo. E esse ano ganhamos na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade o prêmio do SEBRAE. Fomos finalistas, ficamos entre os 5 melhores do país nas 2 categorias. E eu costumo dizer, até foi uma fala do meu amigo Eduardo, da gerente de empreendedorismo, né, da UPE, que ele disse o seguinte, a gente não perdeu, a gente deixou de ganhar, porque quem ganhou foi Curitiba e Florianópolis. Então, realmente, a gente mostrou que a gente está chegando junto. E com tecnologia de baixo custo, acessível ao município. Se hoje a Universidade de Pernambuco sair do município de Cabrobó, o único custo que o município vai ter de manutenção do sistema é $50 por mês. Então, um custo desse o município consegue assumir tranquilamente. O Recicla, o município, em um ano, ele arrecadou 1.100 toneladas de resíduos, tá? Foram dados que foram extraídos do aplicativo. Isso dá uma economia de 96 toneladas por mês de lixo a menos no aterro sanitário. E aí pode ser investido R$9.000 mensais em educação por causa dessa economia. Gente, 9.000 mensais pode não significar nada ou pouco
Quando a gente pensa, pô, são 9 mil, só para vocês terem uma ideia, a arrecadação do IPTU de Cabrobó é de R$6.000 mensais. Então, para quem arrecada R$6.000, R$9.000 é mais do que a arrecadação do IPTU, certo? Então, é muita coisa. Isso representa, ó, uma economia aí de R$1 milhão por ano para o município. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Devolver aqui a bola para o professor Guzmão. Obrigada. Depois, quem quiser saber mais sobre o projeto, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, é só procurar, tá, Joia? Obrigada, gente. Valeu, Márcia. Legal ver que tudo desenvolvido por estudantes como vocês, tá? Isso só reforça que o que a gente tem de melhor na universidade, de fato, são os estudantes. Mas todo esse movimento que está se fazendo na UPE, todo esse movimento, ele precisa de uma coordenação. E a universidade precisou criar uma estrutura própria para isso, tá? E aí, para mostrar como a universidade está se organizando, a gente vai ouvir agora Dani Guedes, que é professora da FGV e atualmente gerencia a Agência de Pesquisa e Inovação da UPE. Dani. Tá tendo... Alô, alô, som. Como é que passa aqui? Olha, deu certo. Quero. Tá difícil a concorrência aqui, né? Agora com... Pessoal, boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite de Genésio, aqui todos presentes, vocês, né? Que o público aqui compareceu aí em peso, né? Apesar da concorrência aqui do lado tá grande, mas assim, tudo que os professores aqui trouxeram são projetos que são executados por vocês, né? Pelos alunos, pelos professores, por toda a comunidade da UPE. E aí, pensando nisso, de acordo com o histórico que já existe de inovação na UPE, desde 2018, 2008, a gente vai ver aqui um pouquinho mais... A gente vem com essa tônica aí da inovação que impulsiona o desenvolvimento, né? Sem inovação, a gente não consegue desenvolver o ecossistema local, as indústrias, e, enfim, toda a economia enfim, a própria universidade, né? Então, a gente passa aí, por favor. Aqui a gente traz um panorama de algumas empresas que têm projetos com a universidade. Então, a gente observa aqui que você tem os projetos que a professora Márcia citou, com os municípios. A gente tem indústrias, empresas multinacionais, indústrias locais. Então, todas essas empresas, entre outras, elas são empresas que apostaram em projetos da universidade, em conjunto conosco, para fazer inovação, projetos relacionados à inovação, né? Então, esse slide, ele significa o seguinte: o professor Zé Roberto, ele mostrou aqui a capilaridade da universidade. Então, em cima dessa capilaridade que a gente tem, foram criados os ambientes de inovação. Então, hoje a gente tem 11 ambientes de inovação na UPE. Aqui, localizados, a gente tem Petrolina, Salgueiro, Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Nazaré da Mata, Palmares, o IIT, que fica lá no Parquetel, a FECAP, Polio e ICB. Como é que funciona essa dinâmica? Cada ambiente de inovação desse tem um coordenador do ambiente de inovação que a gente acessa eles, que a gente tem uma demanda de mercado, né? Eu fico fazendo essa articulação no mercado. O mercado fala, a gente quer conversar com a universidade. Beleza, a gente tem uma demanda de um assunto específico X, né? Do agronegócio. Então, a gente vai acessar o coordenador do ambiente de inovação de Petrolina. Lá é agro, então vai ter muitos projetos que já são desenvolvidos lá. E aí a gente vai, em cima disso, buscar os profissionais e professores e alunos que desenvolvem projetos nessa área. Recentemente, alguém me acessou para saber de computação quântica. E aí a gente acessa o coordenador do ambiente de inovação da Escola Politécnica e diz, quem são os experts nesse assunto? E aí a gente vai buscando, dentro da universidade, pessoas que têm competência para desenvolver esses projetos. O contrário acontece também.
Vários projetos são desenvolvidos dentro da universidade e a gente se junta com os professores, pesquisadores, identifica que tipo de projeto eles estão fazendo e tenta fazer uma aderência ao mercado, demanda de mercado. Então, nosso papel como agência é muito isso, né? A gente colocar o projeto que está sendo feito como um projeto de pesquisa dentro da universidade e conectar com o mercado. Então, a gente tem feito vários projetos, acessado vários professores que já têm alguma interação com o setor privado e aí a gente chega para colaborar nesse sentido. Opa, se tem um projeto, como é que a gente pode desenvolver mais, como é que a gente pode fazer essa articulação e como é que a gente pode colaborar para que esse fluxo ele seja perene e que tenha realmente resultados, tanto para a universidade quanto para quem está buscando a universidade com essas soluções. Então, a agência de pesquisa e inovação ela funciona nesse formato. A gente olha o mercado, entende a demanda, busca dentro da universidade quem são as pessoas que têm esse expertise e vice-versa. A gente observa o que está acontecendo e busca no mercado quem pode ter interesse naquele projeto. Então, em linha geral, a gente faz esse papel. Por que a gente tem uma agência de pesquisa e inovação dentro da universidade? A maioria das universidades no mundo, a gente está falando isso no mundo, tem esses, ou escritórios de projetos, ou a própria agências de inovação, que fazem essa interface com o mercado. Então, hoje em dia, por que a gente montou, né? Por que a gente desenvolveu? Porque a gente está num ecossistema que é muito completo aqui em Pernambuco, a gente falando em Pernambuco, as instituições de pesquisa, a gente está junto com outras instituições. Ontem a gente assinou um acordo de cooperação com a Universidade Federal para poder juntar esforços, né? A UPE tem várias ações. Por exemplo, o professor Genésio aqui trouxe a inovação aberta. Então, nós temos um projeto de inovação, a UPE tem um projeto de inovação aberta robusto, a Universidade Federal não tem. Então, a gente vai juntar forças para que a gente faça projetos em conjunto, né? Quanto mais capital intelectual, mais alunos participarem, melhor para todo mundo. Então, a Universidade Federal também tem outras coisas que nos interessam e que a gente vai juntar esforços para fazer com que o ecossistema se desenvolva. Então, o ecossistema robusto, fundações de apoio, governos, eventos e comunidades, como, por exemplo, aqui, a gente tem um evento, a Campus Party Nordeste, está sendo realizado aqui em Pernambuco, então a gente tem esse ambiente, a gente vai ter outros eventos, vocês sabem aí que tem sempre eventos aqui na região, todo o ecossistema, e no estado também, tem as Campus Party no interior. Então, é um ecossistema favorável também para tudo isso. Pode passar, Genésio, por favor. Aí a gente desenvolveu isso, criou isso no final do ano passado, como agência, né? E aí, desde do histórico que a gente tem mapeado, desde 2018, 2017, a gente tem mais de 160 projetos executados nesse formato, universidade junto com empresas, com esse caráter de inovação, seguindo os pré-requisitos relacionados à inovação. Mais de 110 empresas atendidas e 80% dos projetos eles são com o privado. Apesar de nós sermos uma universidade estadual, a gente atua muito forte com instituições de governo, como a professora Márcia trouxe aí, nos municípios, secretarias de Estado, em outras instituições, mas 80% dos projetos da gente são com iniciativa privada. Então, mais de 350 mil pessoas impactadas nesse projeto. Então, é super relevante isso também. A universidade tem uma agência de inovação, então é importante que todos saibam disso, que vocês tenham essa informação, e o papel dela é super importante para todos. Aqui é um pouquinho do histórico, né? Porque é legal a gente entender que isso não começou agora, né? Então, já vem desde 2008, com algumas iniciativas de inovação, e a gente chega ali no final de 2023, que é onde a gente realmente teve a resolução que instituiu a Agência de Pesquisa e Inovação, e, a partir daí, a gente começou a fazer esses trabalhos com essa base toda. E por que isso é tão importante e relevante? Aí vocês podem perguntar, mas os professores são dedicação exclusiva, como é que um professor pode fazer projeto com uma empresa privada? Desde 2016, quando foi instituído o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, e depois ele foi regulamentado em 2018, entre várias, são 8 leis que foram alteradas e configuradas no Marco Legal. As instituições de ensino de ciência e tecnologia, que são as ICTs, né, nós, como UPE, somos ICTs, elas podem fazer projetos com a iniciativa privada, desde que cumpram alguns pré-requisitos. Por que isso é tão importante? Porque é importante que o mercado esteja alinhado com a academia, né, que é a Tríplice Hélice, né?
o mercado, a academia e o governo também nesse processo de colaboração. Então, por isso que hoje a gente consegue, como professores da universidade ou professores de educação exclusiva, fazer projetos com esses resultados tão impactantes, por causa do Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Então, foi super importante e relevante. Então, ele define uma série de pré-requisitos que fala sobre propriedade intelectual. Então, um professor hoje que ele desenvolve uma tecnologia, uma plataforma, dentro da universidade, ele pode receber royalties, ele pode desenvolver isso junto com os alunos também. Então, todos esses recursos que a gente falou dos projetos que a universidade recebe, ela não vai para o bolso da universidade nem do professor, ela volta para a universidade, para outros projetos de pesquisa, outros projetos de inovação. Então, isso é super importante que vocês também saibam, né? Esses projetos, eles são todos, isso retroalimenta todo o ecossistema de inovação dentro da universidade. Então, com isso, a gente pode fazer mais projetos. Então, quanto mais alunos se envolverem nos projetos, professores, melhor para todo mundo. Então, isso é um ponto super importante e relevante de ser destacado. Aí, aqui é o fluxo, né, do que a gente tem desenhado, que os professores acessam as unidades, os professores têm uma ideia que está lá, e aí eles acessam a unidade, procuram o coordenador do ambiente de inovação, passa por todo um processo, né, de documentação para poder seguir no fluxo jurídico, atendendo tudo que está previsto na legislação, tanto a legislação federal quanto a legislação de inovação estadual, para poder esse projeto seguir e para que nós possamos interagir com as empresas. Vocês sabem que as empresas multinacionais elas têm vários pré-requisitos, compliance, governança. Então, isso é muito claro e transparente. Então, quando a gente vai discutir com a empresa, né, com o jurídico de uma empresa, um acordo desse de cooperação e um projeto desse, a gente fica muito tranquilo, porque isso já está muito pacificado, né? Essas relações entre ICTs e empresas, né? Ou seja, universidades, no caso, a gente como ICT, Universidade Pública, e as empresas. Aqui é o nosso fluxo, né? Então, a gente usou aqui como as letras da inovação. Então, todo o processo, como eu falei para vocês, identificação, a gente identifica demandas de oportunidades de mercado, tanto no mercado quanto dentro da própria universidade. A gente negocia, ou seja, discute com a empresa quais são os termos, o que realmente a empresa quer, o que ela espera, tem um plano de trabalho que ele é todo detalhado, com as etapas do projeto. Então, isso tudo é colocado num documento. Organiza, então a gente organiza a equipe, define quem são os atores que vão participar dos projetos, valida, né, juridicamente todo o processo interno, aprova e executa. Então, assim, esse é o nosso fluxo, que a gente faz tudo isso para assegurar realmente esse processo com muita transparência e com muita transparência e com engajamento maior de professores e pessoas. Então, quanto mais projetos a gente receber e pessoas entrarem nesses projetos, alunos, professores, enfim, toda aquela capilaridade que a gente tem, melhor para todo mundo. Aqui são algumas linhas que a gente atua. A gente definiu 4 pilares, isso é super importante, são os projetos de pesquisa PDI, inovação aberta, que a gente teve aqui muito bem colocado aqui por Genésio, não vou estender, serviços tecnológicos e residências tecnológicas. A gente trabalha com 4 pilares. Vou passar aqui rapidamente. Projetos de PDI, que, por exemplo, um exemplo aqui foi o que a professora Márcia citou, e trouxe aqui, que é um projeto de sucesso, Cabrobó na Palma da Mão, por exemplo. E a gente fala Cabrobó na Palma da Mão, mas tem Palma da Mão em vários municípios, e a gente tem discutido com outros municípios também. Então, foi um projeto que surgiu dentro da universidade, uma demanda específica do município, e que ele foi amplificado e hoje é um sucesso e premiado aí nacionalmente, né? Como vocês viram muito bem. Então, isso já é um resultado, isso é um case que a gente coloca aqui, mas a gente tem vários outros também. Que aqui a gente já passou, então não vamos explorar muito isso. Pode passar. As residências tecnológicas também, que o professor também já fez essa referência, que são projetos que são identificadas as demandas de mercado e esses projetos, essas demandas, esses problemas que as empresas têm, eles levam para a UPE e a UPE, num processo de residência tecnológica, trabalha a 4 mãos para que esses projetos, problema de mercado, a residência tecnológica é uma formação profissional com resolução de problemas, né? Então, é uma pós-graduação que ela trabalha em toda a sua trajetória para resolver os problemas que a empresa traz para a gente. Problemas, casos aqui que os professores comentaram, por exemplo, a Estelantes, entre outros casos de sucesso aqui da residência tecnológica. Eu estou ligada. Tem muita coisa.
Serviços tecnológicos a gente já passou, também são com algumas instituições aqui, que são super importantes, que é o terceiro. Pode passar aqui. Programa de Logística Sustentável, a gente foi acessado pelo Tribunal de Contas do Estado para desenvolver o Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas, é um órgão de controle do Estado, então eles nos acessaram para a gente desenvolver isso, que é um programa todo lastreado em definir quais são as melhores práticas de sustentabilidade. É um sucesso esse projeto, ele já vem aí sendo, acho que tem um ano e já tem um projeto para amplificar ele. Hoje eu estava em Suape apresentando esse projeto, né, para que a gente possa fazer um trabalho a 4 mãos com o Suape, com o Porto de Suape. Então, a gente tem tido um resultado incrível. Então, veja, o Tribunal de Contas, que é o órgão de controle do governo do Estado, nos acessou, né, para a gente fazer esse projeto a 4 mãos. Então, isso é super importante e relevante para a gente. Tem o Programa de Inovação Aberta, que o professor Genésio já explorou bastante aqui, que é super importante e relevante, é uma porta de entrada, né, que a gente tem com as empresas, né, então é importante vocês conhecerem também e dizer, lá no UP a gente tem um Programa de Inovação Aberta, que você, como empresa, pode chegar, acessar e participar desse programa. E aí, depois desse programa, as empresas normalmente conhecem o que a universidade tem e aí podem fazer mais alguns outros projetos. Então, a gente diz que a gente costuma dizer que é a porta de entrada da empresa para a universidade. Aqui, como o professor Genésio já tinha falado, né, já foram todas essas rodadas aqui, né, e a gente também tem essa preocupação de interiorizar. Então, vocês podem observar aqui que tem a Jornada de Inovação Aberta em várias cidades aqui no interior, a gente não se limita à capital. Quando a gente está pensando em inovação e agências, como vocês viram, a gente pensa na universidade como um todo, então isso é super importante. E aí, como tirar do papel? Tem uma coisa muito importante, que quando a gente acessa uma empresa, quando a gente vai conversar com ela sobre isso, a gente leva também as possibilidades de recursos. Então, hoje, a gente tem muito recurso disponível, né? Recurso federal, recurso estadual, e a gente tenta entender qual é o segmento específico, se tem algum edital aberto com esse fim, e também trazer para junto, né, da empresa os atores que são responsáveis por fomento. Então, ontem a gente estava no evento na FIEP, por exemplo, o professor Carmelo, que é o nosso pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, junto com o pessoal da FINEP, que é a Financiadora de Projetos, né, que tem recursos aí para vários projetos de inovação, e o pessoal do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Então, a gente estava fazendo esse diálogo, porque a gente leva a solução, leva a universidade, o nosso capital intelectual, e a gente também leva as possibilidades de fomento para eles. Então, a gente sempre tem a gente sempre constrói a nossa discussão em cima disso. A gente traz também essa solução financeira para que a empresa também saiba que a gente pode ajudá-la e a mostrar os caminhos que existem também para isso. Não só os fomentos, né, então os financiamentos, mas também as legislações específicas relacionadas à inovação, que é muito importante também. Tem vários incentivos fiscais que dão subsídios a empresas que investem em inovação. Então, a gente também leva isso, mostra para as empresas como é possível usar esses mecanismos para que a empresa possa fazer um projeto de inovação e, às vezes, com custo zero. Aqui eu já falei um pouco, né? A gente tem essas legislações que são as duas legislações federais, aqui a Lei do Bem e a Lei de Informática, o Navapé é uma legislação estadual que também estimula as empresas a fazer projetos de inovação. Então, a gente usa muito e, às vezes, por um recurso próprio também. Tem empresas que fazem muito, tem muitas empresas no nosso dashboard que fazem projetos de recurso próprio também. E aí tudo isso torna a inovação dentro da UPE como um processo único. Então, a gente tem uma estrutura hoje consolidada, a professora Márcia faz parte do nosso time lá da inovação, o professor Eduardo estava aqui, o nosso gerente de empreendedorismo, por exemplo, o professor Paulo Hugo aqui, ele é coordenador do ambiente de inovação da Poli. Então, a gente tem vários atores exatamente para colaborar para que isso tudo funcione. Então, nosso papel é ser essa conexão com o mercado, né, e trazer projetos para a universidade e vice-versa, levar projetos para o mercado. Então, a gente está à disposição também, quem tiver alguma ideia, quiser conversar com a gente, para saber como é que acessa, como é que faz, o que é que a gente pode fazer. A gente tem sensibilizado muito os professores, né, que são os professores todos, a gente tem feito um papel rodado em todo o Estado para explicar o que é que a gente tem feito, engajar mais professores. Quanto mais professores a gente tiver engajados nos projetos de inovação, melhor para todo mundo. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. É muito assunto, o tema de inovação é muito bom, mas a gente está com tempo limitado. Obrigada.
Obrigado, Dani. Temos aí a oportunidade de fazer 2 perguntinhas. Então, se algum de vocês quiser se manifestar, tirar alguma dúvida. Tem outro microfone? Opa. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner. Gostaria de parabenizar a iniciativa. Participei do Inova aí com o professor Genésio e você, demais professores. Sou aluno especial de Engenharia da Computação, mestrado. Tenho uma pergunta para a professora Márcia. Professora Márcia, o sistema recicla de Cabrobó, esse lixo eletrônico, ele é segregado? E se sim, tem alguma ponte com a indústria para ser reaproveitado? No aplicativo, a gente ainda não está trabalhando com o lixo eletrônico, porque não tem, como Cabrobó é muito distante, ainda não tem mercado. Eu teria que ter um demandante e uma quantidade boa de arrecadação de lixo eletrônico que a gente ainda não tem. Então, hoje a gente trabalha com papel, papelão, que são os resíduos sólidos recicláveis, mas o lixo eletrônico ainda não. De repente, com a segregação desse resíduo eletrônico, pode ser uma parceria com a indústria, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado. Mais uma. Ali. Ah, foi aqui? É uma pergunta, eu queria também parabenizar o projeto. Por também, favor, que eu achei. se identifica. Meu nome é Breno, eu sou estudante de licenciatura da computação e eu queria perguntar para a Genésio sobre como é esse processo de inovação tecnológica para alunos que estão em formação para se tornar professor. Como pensar em inovação para esse processo educativo e como pensar em formar professores que irão formar alunos inovadores. Boa. Primeiro, eu queria saudar alguns professores, né, que é bom que a gente ficou aqui conversando, mas, por exemplo, o Vladimir faz parte da comissão de inovação. Paulo Hugo estava ali junto dele, já foi. Então, saudar, assim, quem faz com a gente essa comissão lá. Então, desde o começo que eu me preocupo com essa coisa de ensinar os alunos a resolver problemas. E aí tem 2 pontos-chave. Primeiro, você escolher um problema que você gosta. Porque se você não gostar do problema, amigo, tá difícil. Não é tipo, porque Alexandre tem um problema que eu vou resolver o problema dele, entendeu? É você gostar de um determinado problema. Por exemplo, eu adoro o problema da educação. Eu escolhi esse problema. Aí depois disso tem um ciclo que a gente colocou, que é uma análise sobre os problemas, design thinking, que é uma técnica de resolver, lean startup, pitch. Esse é o ciclo, que é o ciclo que a gente faz em toda a maratona. Está rolando, inclusive, a maratona de negócios aqui, começou hoje, que ensina esse ciclo para você. Feito esse ciclo, aí a gente começa a conectar você com as empresas, as donas de problemas, os investidores, a Dani, que tem uma agência de inovação. Esse é o movimento. E se você quiser ser professor, aí o que é que a gente faz? A gente te chama para ser mentor do programa. Porque aí você começa a entender como é que você, como mentor meu aqui na maratona, no Inova, pode levar essa filosofia para dentro da tua sala de aula. Então, esse é o movimento que a gente faz. Tá bom? Última pergunta ali da garota. Boa noite, a gente está aqui representando a Universidade de Pernambuco, unidade em Surubim, e obrigada pela oportunidade de estar aqui no evento, está sendo muito especial para a gente. Eu queria perguntar quais são os planos de investimento para a unidade da Universidade em Surubim e se há alguma chance desses projetos de pesquisa acontecerem lá, de inovação, de tecnologia. Essa vai para o dono do cofre. Surubim é uma das unidades, né, mais novas da universidade, né? Surubim e Oricuri. Né? Tem um curso de engenharia de software e sistema de informações. Né? Nós estamos já na 2ª turma, né? E a ideia é um investimento, a gente ter um campus lá em Surubim,
estávamos falando agora há pouco com a professora Márcia, né? Ela querendo expandir o programa para mais professores, e foi justamente o que eu falei. Eu disse, em Surubim, nós temos 2 cursos novos, que temos 2 professores efetivos, e temos professores também de seleção simplificada, que pode ser utilizado também nos programas de inovação, né, da universidade, como trabalhar junto com a plataforma que é a Palma na Mão em vários municípios que a gente está expandindo. Sobre o acesso aos programas, todo programa que a gente faz, ele é híbrido. Ele é online e presencial. Então, por exemplo, agora a gente vai fazer o programa em Garanhuns, mas você de Surubim pode participar, uma pessoa da Poli pode participar. Então, aqui na campus, a gente está fazendo uma maratona, ela é híbrida, uma pessoa em casa pode participar. Eu acho que estava falando para a Dani que a gente precisa melhorar a comunicação desses programas, porque o acesso a eles todos já podem ser acessíveis, entendeu? Então, pega o contato, entra naquele grupo do WhatsApp, para que você tenha acesso aos programas e divulgar para as pessoas de lá. Perfeito. Só complementando, você está aqui falando em nome de Surubim, é a prova da expansão da Universidade de Pernambuco, já que Campus Surubim é o mais novo campus da Universidade de Pernambuco, né? E esse processo não é um processo para o aluno da Poli, é um processo para aluno qualquer aluno pode participar, inclusive de outras instituições, tá? Porque é um programa de inovação aberta. E a gente acha que é misturando mesmo que vai dar certo. Só complementando aqui, a gente fez as rodadas das missões de inovação. Semana passada a gente fechou, aí o ciclo esse ano estava em Caruaru, há uns 2 meses atrás a gente foi para Petrolina, já fez Arco Verde, acho que Salgueiro também já fez. Arco Verde não? E aí a ideia é que a gente faça essas rodadas, são muitas ações que a gente precisa fazer, né? Então a gente tem feito isso, a gente fez isso e está tendo um resultado muito importante. Aí aos pouquinhos a ideia é que a gente passe, né, professora Márcia, me ajuda aí, vocês foram para Garanhuns, a gente foi para Nazaré da Mata, Caruaru e para Petrolina. Então, a gente tem feito essas ações e tem realmente tentado abarcar todos os campos, né, olhando para todo mundo. E também a gente se coloca à disposição. Vocês podem acessar a gente da agência. A gente queria uma apresentação online para um grupo aqui. A gente faz isso também, tira dúvida, conversa sobre o tema. Então, a gente está à disposição para isso também, tá? Se você quiser, pode ficar à vontade aí para a gente conversar. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aqui os nossos 4 palestrantes. Queria pedir uma salva de palmas. Professor Genésio, Dani Guedes, Zé Roberto, Márcia. Também queria pedir uma salva de palmas para os colaboradores aí, ó, os nossos voluntários. Obrigado por tudo, foi ótimo. Obrigado, Gabriel, que fez o contato. E a Universidade de Pernambuco continua com o convite. Venham para a Universidade de Pernambuco, porque a gente entende, a crença nossa é valorizar o jovem, tá? Um ótimo final de dia para vocês.